Paz e graça, amados. Meus queridos, nós estamos aqui hoje para darmos início ao nosso estudo sobre dízimos. Conforme eu havia prometido para os irmãos do nosso grupo de estudo, a gente faria uma série de estudos sobre dízimos. E hoje eu estou gravando esse primeiro vídeo aqui dessa série. Acredito eu que será 5 vídeos que nós gravaremos sobre essa série, onde estaremos falando de dízimo antes da lei, falaremos de dízimo na lei, falaremos de dízimo no decorrer da lei, falaremos de dízimo nos tempos de Jesus, falaremos de dízimo na igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, e falaremos de dízimo nos dias atuais. Então, nós estaremos falando sobre dízimos nesses períodos, separadamente, para que nós possamos meditar e nós, de fato, entendamos o que é dízimo, quando foi estipulado o dízimo, para que era o dízimo, ou para que é o dízimo. Então acredito que tudo isso nós vamos conseguir através desses estudos. Peço aos irmãos, eu vou fazer o máximo para não citar um ou outro versículo isoladamente das Escrituras, para que a gente não incorra no mesmo engano que a gente vem incorrendo. O que acontece? Qualquer versículo que eu pegar nas Escrituras sobre qualquer assunto, para conduzir os irmãos, eu consigo conduzir, porque eu falo, está escrito lá na Bíblia. E de fato está escrito lá. Mas toda vez que você escuta qualquer um falando sobre qualquer assunto e não checa, e não lê o texto inteiro, às vezes passa para o outro capítulo, você não tem compreensão de fato o que está dizendo. Porque às vezes o versículo está falando uma coisa, mas não é aquilo que ele quer dizer. Vai chegar aqui alguns momentos que, para a gente ganhar tempo, eu vou ler apenas alguns versículos. Mas recomendo os irmãos que leiam e meditem no capítulo inteiro. Leia e medite. Porque fazendo assim, criando esse hábito, os irmãos não serão enganados e também não enganarão outras pessoas por falta de conhecimento. Tá certo? Então eu vou fazer aqui o primeiro versículo, a primeira leitura dos versículos, em Gênesis 14. Eu vou ler pouco versículo e também a segunda leitura, que será em Gênesis 28, são as 2 vezes que fala de dízimo na Antiga Aliança. Eu vou ler poucos versículos para nós ganharmos tempo, mas recomendo os irmãos que chequem. E não só leia e constate que tem lá, medite na história, medite no que está dizendo ali, para que o irmão tenha uma melhor compreensão e ver se isso que estamos falando de fato é assim. Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 14, eu vou ler do versículo 18 ao 20. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na sua mão. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Essa é a primeira vez que você vai ver escrita esta palavra dízimo nas Escrituras. Nós vamos deixar para comentarmos o caso de Abraão quando nós estivermos tratando mais na frente, quando a gente estiver falando sobre as festas, vai ficar claro para os irmãos esse caso de Abraão. Porque para que os irmãos possam
começar a compreender e a sua mente começar a abrir sobre o assunto, você se lembre que Melquisedeque era um sacerdote sem origem, sem genealogia. E Melquisedeque não é Abraão que vai até Melquisedeque. Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. Ali, ele traz dois elementos que depois você vai ver na Santa Ceia, que você vai ver na Páscoa e depois na Santa Ceia, que é pão e vinho. Por aí, a mente do irmão já vai começando a funcionar e o irmão vai vendo o porquê daquele encontro. Tá bom? Então, grave isso aí. Que mais para frente nós vamos precisar desses versículos para nós termos melhor compreensão. A segunda vez que a gente vê falar sobre dízimo está em Gênesis 28. Eu vou ler aqui do versículo 18 até o versículo 22. Diz assim: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erguiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Então vamos lá. Jacó, nesse caso aqui, ele fugindo de Esaú, ele chega em Harã, ele cansado, ele deita para dormir, pega uma pedra e põe para o travesseiro. Quando ele está dormindo, ele tem um sonho e vê uma escada e anjos descendo e subindo na escada. E ali Deus faz para Jacó 4 promessas. A primeira promessa que ele faz para Jacó é que aquela terra em que Jacó estava deitado, ele daria para Jacó. Aquele lugar seria de Jacó. A segunda coisa que ele fala é que a descendência de Jacó seria como o pó da terra, que não poderia se contar. A terceira promessa que ele faz a ele foi a mesma que ele tinha feito a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações. A quarta coisa que Deus promete para ele, para Jacó, era que ele estaria com ele, que ele guardaria ele e faria voltar. E que aquelas promessas que havia sido feitas, o próprio Deus iria velar para que elas acontecessem. Por que eu estou falando isso aí tudo para os irmãos? É porque Jacó se levantou de um sonho profético e, pelo que ensinam, ou pelo que querem fazer você crer, é que após ele levantar, ele ofereceu para Deus dinheiro. Será que você, ao ter um contato desse com o Criador, uma visão dessa, algo profético tão profundo, você se levantaria, acordaria e ofereceria para Deus dinheiro se ele te desse roupa e te levasse e trouxesse em paz? Eu acredito que não. E também não é o que Jacó está dizendo ali. O que nos ensinaram, que ele daria dízimo, dinheiro para Deus. E eu falo para os irmãos o porquê. Jacó foi um homem próspero, muito próspero. E você não vai ver Jacó pagando dízimo, nunca. Da forma
em que querem fazer você acreditar, você não vai ver. Mas Jacó pagou o dízimo. E mais para frente nós vamos ver isso. Só não pagou da forma em que querem que você acredite que ele pagou. E se alguém tiver algum versículo nas Escrituras que me mostre que Jacó pagou dízimo em dinheiro, eu peço aos irmãos que me esclareçam, porque nós não vamos ver isso nas Escrituras. Aquelas pessoas que hoje querem fugir quando a gente fala da lei, eles falam assim, não, mas a gente não paga o dízimo da lei. A gente paga o dízimo que a gente paga é o dízimo de Abraão, o dízimo de amor. Isso, irmãos, é um engano. Isso é uma mentira. O dízimo, nós vamos ver aqui, que o dízimo, ele era anterior à lei. E ele foi legalizado na lei. Ele foi legalizado na lei. Mas ele, antes da lei, ele não era dinheiro. Na lei também, ele não era dinheiro. Aí eu vejo muitos ensinando e dizendo que naquela época não havia dinheiro. Eu vou deixar alguns textos aqui para os irmãos checarem nas Escrituras. Os irmãos verão que naquela época havia dinheiro. Se o Criador quisesse dinheiro, ele teria nos pedido dinheiro. Mas ele não nos pediu dinheiro. O Criador não nos pediu dinheiro porque ele não queria dinheiro e porque o Criador também não quer dinheiro. Ao longo desse estudo nós vamos aprender o que de fato o Criador quer. Por que que ele estipulou o dízimo? Tem o porquê que ele estipulou o dízimo. Todo mundo pensa que é para o sustento dos levitas. E não era para o sustento dos levitas. Ali, irmãos, os judeus, sem saber, eles estavam pregando o evangelho. Eu vou citar aqui os textos para os irmãos guardarem e os irmãos meditarem, mas eu peço aos irmãos que meditem. Não acreditem em nada que eu estou falando. Meditem. Vocês, irmãos, são servos do Altíssimo. Receberam o Espírito do Criador para ser guiado pelo Espírito. E lá no livro de João, Jesus, quando ele está prometendo o Espírito Santo, ele fala que quando o Espírito Santo viesse, ele guiaria vocês em toda a verdade. Em toda a verdade. Agora, o que falta para os irmãos? É lerem. O que falta para os irmãos? É quando eu ou qualquer outro fala, checar. E não checar somente o versículo. Quando a gente cita o versículo, é porque o versículo está lá. E quando eu pego 5, 6 versículos falando uma mesma coisa, dá-se a entender que aquilo ali é um ensinamento perfeito. E às vezes, irmãos, não é. Nesse caso aqui, eu vou citar somente um versículo de cada um. Mas porque o meu objetivo aqui é constatar que naquela época havia dinheiro. E que se Deus quisesse dinheiro, ele teria pedido dinheiro. Mas ele não pediu dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 47, versículo 14. Êxodo 22, 25. Êxodo 30, 16. Levítico 25, 37. Em qualquer um desses textos, os irmãos vão constatar que existia dinheiro naquela época. Os irmãos vão saber que se o Criador quisesse dinheiro, ele teria pedido dinheiro. Havia dinheiro naquela época.
Alguns irmãos eu tenho visto, porque é assim, querido, ó, a gente às vezes, é normal, eu vejo isso aí com normalidade. Os irmãos, para sustentar aquilo que eles estão acostumados a ensinar, eles começam a fazer remendo nas escrituras. A escritura, irmãos, ela não aceita remendo. A escritura não aceita remendo. O que está na escritura está nas escrituras. Tem uma turma aí que é assim. Quando eles querem ensinar um negócio, aí eles falam assim, não, isso aí é literal, irmão. Isso aí é literal. Não, mas eu estou vendo aqui, isso aqui parece que é simbólico. Não, é literal. E quando eles querem ensinar outra coisa, aí eles começam a falar que é simbólico. No caso do dízimo, essa turma, eles falam o seguinte, não, é porque naquela época, irmão, não havia dinheiro. Aí quando você mostra o dinheiro para eles que havia, eles falam assim, não, irmão, é porque naquela época tinha pouca circulação de dinheiro. Então era mais fácil levar o cereal. O que também não é verdade. Irmão, a escritura, ela é clara sobre esse assunto. Naquela época existia dinheiro. E nas escrituras é claro também porque que foi estipulado o dízimo. Se Deus quisesse dízimo como dinheiro, ele teria pedido dinheiro, ele não pediu dinheiro. E ponto, não tem outra coisa a se discutir. Ah, irmão, mas é porque nos dias de hoje, mais para frente nós vamos ver os dias de hoje. Mas nós estamos falando aqui primeiro daquela época. Naquela época foi estipulado dízimo como primícias. Como é que você fazia? Você, na colheita, você ia lá, você tirava os primeiros frutos como primícia e recolhia-se também o dízimo. Era praticamente uma coisa só. Porque do dízimo você tirava as primícias. É praticamente a mesma coisa. Quando nós vamos estudar sobre isso nas festas, você vai ver que era levado ali os dízimos e as primícias. Os dízimos eram entregados para os levitas. E as primícias você oferecia em sacrifício, entregava para o sacerdote para sacrifício. Mas a origem é a mesma. Os primeiros frutos, os primeiros bezerros, as primeiras ovelhas. Se você tivesse um jumento que não era aceitado como sacrifício, ele tivesse dado cria, você tinha que resgatá-lo. Você tinha que pagar uma certa quantidade. Não, minto. Você tinha que oferecer um cordeiro no lugar do jumento, que não era considerado um animal para que fizesse sacrifício. Se acontecesse de você não ter condição de oferecer um outro animal no lugar dele, então ele tinha que ser desnucado, ou seja, morto. Mas você não podia ficar com ele. As primícias eram do Eterno. Quando você vai ler em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 até versículo 7, você vai ver ali que o dízimo e as primícias, ela é coisa que veio desde lá do Éden. Quando Abel e Caim oferecem as primícias, recolhem as primícias e levam para o Criador, Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. Por que o Eterno não aceitou o de Caim? Porque o de Caim era apenas levou. Ele recolheu e levou. Enquanto que Abel, ele levou as primícias, diz lá. Então, isto é um evangelho
que era pregado desde o Éden, era pregado este evangelho. Esse evangelho hoje ficou obscuro, porque transformaram o dízimo em dinheiro. Eu vou falar no próximo vídeo mais profundamente sobre isso. Mas isso era um evangelho que era pregado. Ele foi pregado já desde o Éden. Assim como o evangelho da cruz foi pregado lá no Éden, quando o Criador, lançando a sentença sobre a serpente, diz que tu lhe ferirá, ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, fazendo menção ao Messias, também as primícias eram o evangelho. Por isso que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e parece que era uma coisa que foi lançada ali, que começou ali. Não, aquilo era pregado entre o povo de Deus que eu quero dizer é o seguinte, aqueles que naquela época serviam o Criador, isso era pregado de pai para filho. A família de Sete certamente ensinou isso, Enos ensinou isso, Noé aprendeu isso, Enoque também ensinou, aprendeu e ensinou isso. Tanto é verdade que quando chega em Abraão, Abraão paga, leva dízimo para Melquisedeque. Então esse é um evangelho que era pregado. Nós vamos no próximo vídeo, nós vamos começar a aprofundar mais sobre isso e você vai descobrir qual que era o evangelho pregado. Sabe o que acontece quando você desobedece dessa forma, sem saber, e leva dinheiro para qualquer que seja o templo? Irmão, você encobre a verdade, encobre o evangelho. Se você acompanhar todos os vídeos, você vai aprender. Uma vez você aprendendo, querido, você é livre para obedecer ou não. Quando você aprender, você é livre para fazer do conhecimento o que você quiser. A minha responsabilidade, ela termina a partir da hora que eu te ensinei. A partir da hora que eu te mostrei na Escritura. Eu sei que é difícil para os amados começar algo tão do início assim, sendo que nós já vemos aprendendo há muito tempo, já vem falado, e tem muitas pessoas que a gente confiou e que confia e que nos ensinou desta forma. Algum deles nos ensinou assim porque aprenderam assim. E outros nos ensinaram assim para nos enganar. Mas isso aí é você quem vai perceber através do ensino. Então eu convido os irmãos que no próximo ensino nós estaremos falando sobre dízimo agora na lei. Ali nós vamos começar a revelar o evangelho que era pregado ali, o porquê que o Criador legalizou o dízimo na lei. Porque ele legalizou é fácil nós entendermos. É fácil nós entendermos. Porque esse evangelho, ele não surgiu ali da cabeça daquele pessoal pós-Éden. Não. Aquilo foi passado de Adão para os seus filhos, dos seus filhos para os seus netos, e assim veio. Deus para Adão, para nós sermos mais justos, Adão para os seus filhos para os netos de Adão. Então, esse evangelho veio ali, quando chega em Abraão, Abraão dá dízimo para Melquisedeque. Apesar que aquele episódio ali, ele é mais profundo, ele é bem profundo. E nós vamos falar quando nós estivermos falando lá na festa. Mas, então fica assim. Nós agora, o próximo vídeo, nós começaremos a ver o dízimo a partir da legalização dele na lei. Amém? Conto com os irmãos. Eu peço aos irmãos, nós temos um estudo toda terça-feira
nós temos um grupo de estudo no WhatsApp. O objetivo desse grupo de estudo não é falar de religião, não falamos nada de religião. É unicamente estudarmos as Escrituras e nos alimentarmos, aprendermos uns com os outros. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para que os irmãos, aqueles que quiserem participar desse estudo, toda terça-feira, das 20 às 21 horas. Nós temos um grupinho, estamos ali aprendendo, estudando e aprendendo a palavra do Criador. Aqueles que tiverem interesse, é só entrar em contato conosco, estará fazendo parte do grupo e nós ali estamos sempre discutindo alguma coisa relevante acerca da palavra. Paz e graça aos irmãos, Deus abençoe a todos e vamos para o próximo vídeo.